Bem-vindo a Conversas Cristãs, onde nós conversamos, meditamos um bocadinho sobre aquilo que são as atualidades e dentro deste contexto das atualidades nós procuramos vê-las do ponto de vista cristão e bíblico. Hoje não vamos pensar sobre uma notícia de manchete em algum lugar, vamos pensar na realidade do momento que estamos a viver agora. É a primeira vez que, para todos nós, experimentamos uma situação de pandemia. É a primeira vez que experimentamos uma situação de estado de emergência, ou pelo menos penso que para muitos de nós, eventualmente alguém que está a assistir já esteve numa situação dessas em algum país que estivesse em guerra, talvez. É a primeira vez que nós vivemos esta situação durante uma semana tão especial para os cristãos como esta, que é a Semana Santa. E hoje, neste dia, nós estamos a pensar naquilo que é chamado o Sábado Santo, ou o Sábado de Aleluia, o Sábado da Semana Santa. Este sábado é muito significativo no calendário cristão, porque nós temos a certeza absoluta do dia em que ele aconteceu. Nós não sabemos, por exemplo, quando foi que Jesus nasceu, sabemos que não foi a 25 de dezembro, esta foi uma data que foi convencionada, mas temos a data exata em que Jesus morreu, ao ponto de sabermos a hora em que ele faleceu. Foi às 3 da tarde, foi crucificado às 9 da manhã. Isto aconteceu numa sexta-feira e ontem foi o dia em que se celebrou isto. Hoje é o sábado de Aleluia, é o sábado que foi o intervalo entre o dia em que Jesus morreu e o dia em que ele ressuscitou. O dia de amanhã, domingo da ressurreição, para alguns domingo de Páscoa, a Páscoa sendo uma festa judaica, que não é propriamente o que os cristãos celebram, mas o dia de hoje é então este dia de reflexão e um dia de pensar. O primeiro sábado de Aleluia, o primeiro sábado santo, foi um dia de reclusão. Foi um dia de isolamento social. Foi um dia de estar fechados em casa a pensar na vida. Os discípulos de Jesus o tinham acompanhado durante 3 anos. Eles tinham sido chamados por Cristo para viver com Ele e durante estes 3 anos eles tinham andado com Jesus por toda a região, essencialmente da Galileia, mas também um bocadinho à volta e também, evidentemente, na Judeia, onde Jesus acabou por morrer. Estes homens tinham parado as suas vidas, eles tinham acreditado que Jesus era o Messias e eles tinham dedicado todo o seu tempo e tinham confiado plenamente que em Jesus eles tinham encontrado a razão da sua vida. Eles criam que Jesus era o Messias e eles assistiram coisas extraordinárias. Eles viram Jesus curar, eles viram Jesus multiplicar o pão e o peixe. Eles viram Jesus andar sobre as águas e mandar parar uma tempestade com uma simples afirmação. Eles viram Jesus ressuscitar mortos e de tal maneira eles tinham sido impactados que não podia ser diferente. Eles tinham recebido o ensino de Jesus de primeira mão. Eram eles, os discípulos, que recebiam a explicação daquilo que Jesus pregava em público e que nem sempre todos entendiam. Eles tinham sido capacitados por Jesus para ir e fazer também aquilo que Jesus fazia, porque eles foram anunciar o Evangelho e, no entretanto, eles também pregaram, eles também ensinaram, eles também curaram, eles também expulsaram demónios. E depois de 3 anos, no momento em que possivelmente estavam à espera que Jesus tomasse finalmente o poder, depois da entrada triunfal no domingo de Ramos em Jerusalém, Jesus é perseguido mais uma vez de forma atroz, ele é preso, ele é torturado e ele é crucificado, morrendo em agonia numa cruz romana. E no sábado os discípulos estão fechados em casa. Eles estão fechados em casa porque eles têm medo de sair. Lá fora não existia um vírus, mas existiam soldados romanos. Eles não estavam a controlar a circulação por uma questão de contágio, eles estavam a controlar por uma questão de segurança pública. Mas eles estavam lá fora e os discípulos tinham medo. Eles tinham medo de ser presos. Eles tinham medo de ser torturados como discípulos de Jesus. Eles tinham receio do que podia suceder. A vida para eles estava parada. Em alguns sentidos, acabada. As suas expectativas e esperanças tinham sido frustradas. Eles não sabiam o que fazer. O que vamos fazer agora? Alguns discípulos acabaram por optar por tentar voltar à vida antiga, como se fosse possível, depois de 3 anos com Jesus, simplesmente voltar a fazer o que tinham feito antes. Pedro, a certa altura, vai dizer: vou pescar. Como se fosse possível simplesmente voltar à pesca, depois de 3 anos a ver as coisas extraordinárias e a ouvir o ensino direto da boca de Deus, feito homem aqui na terra. Os discípulos têm as suas convicções derrubadas, eles não sabem o que vai acontecer. Eles simplesmente estão sem direção. A vida está interrompida, de facto, como que parada no pause,
no stand-by. Aquele foi o dia mais negro da história. Porque foi o dia em que Deus, tendo vindo à Terra e se feito homem e habitado entre nós, é levado à cruz por causa dos nossos pecados e morre. De facto morre. E é enterrado. O Messias está na sepultura. Como não estar deprimido? O Messias foi morto e sepultado. Como não estar desesperado? Mas o texto e a história bíblica não terminam aqui. O Sábado Santo foi apenas um intervalo entre aquilo que tinha sucedido de tão dramático na sexta-feira e talvez possamos dizer do mais dramático ainda, mas num sentido oposto e contrário, que vai acontecer no domingo. Na madrugada de sábado para domingo, porque a contagem dos judeus era diferente da nossa, o dia do domingo para eles vai começar às 6 da tarde do dia de sábado, portanto do dia de hoje. Na madrugada de sábado para domingo, Jesus sai da sepultura. A pedra que rodada estava sobre a entrada do seu sepulcro é retirada. Há um terremoto e ele ressurgiu em glória com todo o seu poder. E ao ressurgir, Jesus vai devolver aos discípulos tudo aquilo que eles precisavam. De facto, o sábado tinha sido negro, mas domingo estava a chegar. E este domingo trazia algo único, nunca antes visto. Ressurreição. Bem, havia outros episódios na história bíblica de ressuscitação. Pessoas que tinham morrido algumas horas, às vezes mais de um dia, como foi o caso de Lázaro, 4 dias, que voltaram à vida. Mas voltaram à vida durante algum tempo. Voltaram exatamente como estavam antes. Voltaram com o mesmo corpo. Voltaram com o mesmo corpo passível de ficar doente, de envelhecer e novamente morrer. Agora não. Agora nós tínhamos ressurreição. Jesus voltou com um corpo semelhante ao que tinha antes, mas um corpo glorificado. Um corpo preparado para a eternidade, para uma outra realidade, uma outra dimensão, para a qual ele iria seguir depois de 40 dias. Com a sua ressurreição, Jesus trouxe vida nova. Ele trouxe agora aos discípulos o que eles nunca tinham entendido antes. Ele trouxe um novo sentido de vida e um novo propósito. Ele trouxe um novo foco para a sua existência. Os discípulos agora entenderam, vão finalmente perceber aquilo que não tinham percebido até aqui de forma completa, quem era Jesus. Ele era o Messias, sim, mas o Messias que eles entendiam até então ainda era o Messias da sua expectativa messiânica judaica. Um líder político, militar, um líder eventualmente religioso. Eles não tinham percebido que Jesus era, de facto, Emanuel, Deus conosco. Mas na ressurreição, depois da agonia do sábado de reclusão, eles descobriram quem Jesus era e eles perceberam que Deus tinha estado com eles durante este tempo. Eles agora tinham um novo sentido de vida, uma nova direção, uma nova razão de ser, uma nova forma de viver. E agora tudo mais deixava de fazer sentido porque, de facto, Jesus passava a ser a sua vida inteira. Sábado Santo, sábado de Aleluia, em estado de emergência, restrito e ainda mais apertado neste tempo de Páscoa, porque o governo teme que as pessoas possam querer se deslocar e estar em família, como é habitual da nossa tradição na ocasião da Páscoa. Bem, neste tempo em que estamos fechados, talvez possamos sentir um pouco desta depressão dos discípulos. O tempo parece escuro e negro, a vida parece suspensa. Nós estamos vivendo um período de incógnita. Quanto tempo vamos ficar assim? Como vai ser a saída desta situação? Vamos poder voltar à vida normal? A vida vai passar agora a ser controlada pelo medo de uma nova infecção? Quando é que as coisas vão poder realmente ser restabelecidas? Este ano vai haver escola? Não vai haver? Vai haver férias? Não vai haver? Quando é que vamos poder outra vez abraçar os nossos queridos? Incógnitas a respeito do nosso futuro. Os jovens querem saber como é que vai ser a entrada na faculdade, como é que vão ser as notas deste ano letivo em todos os níveis diferentes de ensino. Os profissionais querem saber, vou ter trabalho quando terminar esta situação? Tudo parece uma grande questão e uma dificuldade no ar. Para a Igreja de Jesus é a pergunta: como vai ser a Igreja a partir daqui? Vamos poder ter os nossos cultos? Quantas pessoas vamos poder ter dentro dos nossos salões? Quantas pessoas vão ser autorizadas a se reunir? Como é que nós vamos continuar? A nossa resposta e a resposta dos crentes em Cristo é que a vida é Jesus. E Ele é a nossa vida em qualquer circunstância. Quando nós podemos estar juntos e quando temos que estar separados. Quando nós podemos estar no templo, quando nós temos que ficar nas casas.
Aconteça o que acontecer, Jesus é e vai continuar a ser a nossa vida. Ele é a nossa razão de viver. Ele é o nosso Salvador, mas mais do que isto, Ele é Senhor das nossas vidas e é nele que nós encontramos o propósito e a direção para nós. Podemos estar a viver um sábado prolongado, negro, escuro, um sábado de incógnita, mas o domingo vem aí. A ressurreição vai chegar. E com ela vem a certeza absoluta de que o Senhor é vencedor e nós somos vencedores com Ele. Que neste sábado santo esta possa ser a meditação do nosso coração e a confiança no nosso Deus, de que a vida, longe de ter terminado, certamente o propósito de Deus para nós continua aí. Compete-nos a nós entendê-lo e vivê-lo em Jesus, que é a nossa vida.